falou sobre Tel Aviv, explicou que Tel é uma colina que vem um povo, tá? E começa a construir a sua cidade, tá? Ou seja, porque numa colina, porque você está na altura, um lugar estratégico, você está alto, você pode ver o inimigo se aproximar. Essa colina tem que estar proximamente a uma fonte de água, uma nascente, ou não muito longe, porque senão não serve. E em preferência num lugar estratégico, onde passam caravanas, sim, assim você pode fazer bom comércio, bons negócios, tá? É época de paz. Então essas são as condições ideais para você estabelecer a sua cidade. Então aqui o lugar cumpriu com todas as condições. Por isso tantos povos chegaram aqui fazendo questão de construir suas cidades, porque o lugar tem uma nascente, lugar alto, lugar estratégico. Aqui é a entrada ao Vale de Jezreel, aquele caminho do mar que conduz do Egito para a Babilônia. Então é um lugar perfeito. Então todo mundo brigando para poder ter a sua cidade aqui. Então uma cidade de mil de anos, tem inclusive restos de 6.000 anos atrás, sim? A gente não vai falar de tudo isso naturalmente, mas só vai relembrar algumas coisas interessantes. Então, por exemplo, aqui a gente fala de uma possível cidade do rei Salomão, porque tem uma discussão entre arqueólogos, alguns dizem Salomão, outros Acabe. Então aqui a gente vai concordar entre nós que isso aqui é da época de Salomão, tá bom? Isso seria uma passagem, sim, desde fora da cidade, aqui uma escadaria que conduz, você vê aqueles blocos de concreto lá, eles estão sinalizando a entrada à cidade, tá? Ali se encontrava o portão, a gente fala de um portão externo, tá? E depois a gente vai ver o que resta do portão interno. Vamos explicar como é que funcionava. Então isso é uma escadaria de entrada e saída, e também dizem que aqui havia também uma pequena nascente que já secou, exatamente, então as pessoas também chegavam para procurar água aqui neste lugar, tá bom? A gente vai agora conhecer também um pouco sobre a cultura egípcia do lugar, também interessante. Umas pequenas paradinhas, Isso aqui é uma rua original da época, tá? Da época egípcia, ou seja, 3.500 anos atrás. A entrada da cidade daquela época, ou seja, isso aqui é mais antigo do que aquilo lá, do rei Salomão, tá? Então a gente não vai cronologicamente, a gente foi rei Salomão, voltou atrás, época egípcia, depois de novo Salomão, Acabe, etc. Sim? Então eles fizeram aqui uma reconstrução da entrada. A gente pode entrar aqui um pouquinho para compreender melhor. Então é o seguinte, primeiramente você vê a madeira aqui. O que está debaixo foi achado pelos arqueólogos século passado, a década dos 60, e o que você vê acima é uma reconstrução para que a gente possa ter uma ideia do que havia naquela época. Então isso aqui seria naturalmente a entrada da cidade. A gente vê torres, né? Aqui e guardas, né? Lá em cima, também lá aqui neste lugar. A ideia é que isso aqui é bem estreito, por quê? Porque em caso de guerra, o inimigo com as suas carruagens de guerra tem que diminuir a sua velocidade, tá? Porque é bem estreito, não pode assim chegar imediatamente. Então aqui ele já é bem mais controlado pelos defensores que estão aqui neste lugar, tá? Então, novamente isso aqui da época do domínio egípcio, aqui neste lugar. Os egípcios dominaram durante bastante tempo, e os reis locais, né, tinham que dar impostos para eles. Tem uma história aqui sobre o rei de Megido, que junto com outros reis, dizendo, não, a gente não vai pagar mais impostos. Então o rei egípcio, o faraó Tutmosis, disse, bom, vamos ver se é assim. O que foi que ele fez? Uma expedição de guerra. Saiu de lá para castigar todo mundo, tá? Agora a ideia é que se ele chega até a entrada, eu vou mostrar para vocês o que a gente chama de entrada ao Vale de Jezreel. Então tem soldados aqui que podem perceber e podem surpreender seu exército, né?
Então a ideia estrategicamente é chegar de trás, né? Para poder surpreender aqui a cidade de Megido. E foi isso que os generais do Tutmosis disseram para ele. Mas ele disse, se vocês acham que eu sou covarde, que vou vir nas costas da cidade, não, eu vou brigar como homem. Vou ir na frente e quanto tempo que demorar, eu vou como homem e vou conquistar o lugar. Foi o que ele fez. E todo mundo ficou surpreso, inclusive os defensores aqui, porque ele veio de lá diretamente, se enfrentou, não veio de trás, né? E demorou um pouquinho para conquistar, né? Foi mais difícil, mas conquistou e castigou todo mundo aqui, todo mundo aprendeu a lição. Não mexa com o Tutmosis, viu? Então, a gente explicou que, falando sobre o rei Salomão, temos aquela parte externa de entrada, né? A cidade, da porta de entrada, e temos a parte interna. Então, para compreender melhor, quem quiser pode acompanhar aqui o desenho, tá? A gente viu aquela escadaria, que seria esta escadaria aqui, tá? Conduzindo, né? Aquela porta lá, tá bom? E agora, então, a gente estaria aqui entrando, a gente estaria aqui diante da porta interna, né? O portão interno. Mas o que acontece é que só este pedaço aqui ficou. A parte da esquerda, a gente estaria aqui, ó, como essas pessoas, aqui vendo o meio, mas está faltando aquela parte da direita. Alguém tirou a parte da direita. Quem será? Um time de arqueólogos da Universidade de Chicago fez aqui um trabalho em 1929. Tiraram para, sei lá, pesquisar, não sei o que, esqueceram de devolver e o resultado é que está faltando aquela parte direita do portão. Foram embora, nunca mais voltaram, nunca mais devolveram isso aqui. Já disse, há uma discussão entre os arqueólogos, de que época, de que período é, se é de Salomão, Acabe, talvez depois, mais tarde. Porque ninguém deixou um grafite, Salomão esteve aqui, o Acabe esteve aqui, então não dá para saber exatamente. Mas assim, lá à esquerda, parece que lá se encontrava o que a gente chama o estábulo do norte de Megido, tá? Em direção ao norte. Os estábulos de cavalos do sul ficam naquela direção, porque dizem que Salomão tinha 3 cidades de, como é que você chama? A cavalaria? Cavalaria. A cavalaria do rei Salomão. Então dizem que ele tinha 3 cidades, a sua cavalaria, que é com carruagem de guerra, que era aqui em Megido, a cidade de Gezer, mais para o sul, e a cidade de Hatzor. Sim? Baseado nisso, então os arqueólogos também, achados arqueológicos, carbono 14, né? Então eles dizem, opiam que isso aqui seria da época, talvez, de Salomão. E ali à direita, talvez seria o palácio do rei Acabe. Então, conhecido. A gente veio de lá, o Monte Carmelo, no norte, né? Lá pro sul, isso, a gente vê essas montanhas, que seriam as montanhas da Samaria. E se você continuar para lá pro sul, você chega em Jerusalém. Aqui, se você olhar a estrada, a gente vê o seguinte: a gente vê aquela parte onde você vê essas árvores ali à direita, é um vale estreito, tá? Aquele vale por onde você chega e entra neste vale, o vale de Jezreel. Jezreel significa o Senhor semeará, sim? É Esdrelon, chamado em grego, tá? Então é um lugar muito estratégico, porque você, chegando lá do sul, né, do Egito, você passa ao longo do Mediterrâneo, aqui você se desvia, passa por um vale bem estreito e chega aqui este vale tão fértil, tão estratégico, caminho lá a Jordânia de hoje, é o Iraque, que seria a Babilônia daquela época, tá? Tá para onde, Iraque, mano? Para lá. Sim. Então um lugar muito estratégico, isso mostra a importância de um povo que ficar aqui controlando esta passagem tão importante, né? É por ele que entrou o rei, o faraó Tutmosis III, para conquistar o lugar, tá?
Que outra coisa eu gostaria de mostrar para você? Lá, aqueles montes lá se chamam os montes de Gilboa, onde morreu o rei Saul, o primeiro rei de Israel, na sua luta contra os filisteus, lembram? Né? Então, o monte de Gilboa, lá no final, no fundo, as montanhas da Jordânia. A gente vai passar, vai explicar direitinho. Ali, esse monte lá, na frente chama-se Monte Amoré. Amoré, isso tem a ver com Gideão e os midianitas, tá? Porque eles estavam de trás desse monte e Amoré significa aquele que indica, ou seja, Deus disse a Gideão, ó, olha nessa direção, sim? Este monte vai te indicar a direção onde estão os midianitas. Moré, esse ali, na frente, sim, tá? Agora lá no meio tem um monte Tabor, que segundo algumas tradições é o lugar da transfiguração de Jesus. Outros pensam que foi no Monte Hermon, Cesareia de Felipe. Então tem essa divisão de opiniões, tá? Depois do Monte do Monte Tabor, ali finalmente está a cidade de Nazaré. Tá vendo lá? Lá em cima. Pastor. Nós vamos comentar alguma coisa de uma forma escatológica. Eu acho muito importante esse local, porque nos dá uma visão muito clara e você está no local que um dia você vai voltar. Isso é muito claro, tá? Nós entregamos para vocês uma apostila porque eu queria que vocês depois lessem cada ponto onde vocês estão indo, para que vocês possam visualizar aonde vocês estão com mais clareza, tá? Mas isso é muito interessante. O ano passado nós tivemos um impacto aqui, um impacto violento. É como nós estamos fazendo agora, nós estamos falando, nós tivemos uma visão muito clara sobre o reino, isso impactou meu coração. E eu mergulhei o meu coração na palavra reino. Eu já li a Bíblia muitas vezes, mas abriu de uma forma muito clara. Jesus falou uma vez só sobre a igreja, e falou 96 vezes sobre o reino. Então o reino é superior à igreja. O reino é um país, o céu é um país. E é interessante quando Jesus, ou melhor, quando Deus fala sobre a criação do homem, em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, ele fala que nós somos criados à sua imagem e à sua semelhança. Muitos falam assim, eu quero ver Deus. É só você ver teu próximo, você vai ver Deus. Que somos feitos à imagem e à semelhança dele. E Deus nos criou com um propósito. Qual o propósito? Dominar. Ter domínio. Domínio aonde? Na terra. Os religiosos querem preparar as pessoas para o céu. Deus não quer que você vá para o céu. Deus quer que você fique na terra e traga o céu na terra. Esse é o propósito da nossa criação. Fazer da terra a extensão de um país chamado céu. Esse é o propósito da nossa criação. Qual é o propósito? Fazer do nosso coração a extensão do céu na terra. Para que nós tenhamos domínio. Domínio aonde? Na terra. Conquistar a terra. Fazer da terra a colônia de um país chamado céu. Sua cultura, seu poder, sua graça, o favor do rei. Por isso a Bíblia não é um livro religioso. A Bíblia é a constituição de um país chamado céu. A Bíblia fala de um rei, a Bíblia fala de um reino e a Bíblia fala de uma família real. E nós fazemos parte dessa família real. E é interessante que no Salmo 115 a Bíblia diz assim: Deus criou os céus e criou a terra. Ele criou os céus e Ele criou a terra. Mas no versículo 16 diz: os céus pertencem a Ele, mas a terra Ele deu para mim, deu para você, Ele deu para nós, seres humanos. Ele deu para o homem ter o que? Domínio sobre a terra. Domínio sobre a terra. E quando o homem pecou, o próprio Deus, porque a palavra que sai da sua boca é lei, Ele teve a necessidade de se fazer carne, ter um corpo. Jesus, carne, Cristo, essência. Para quê? Para ter domínio, para ter autoridade. E Ele exerceu essa autoridade, esse domínio como homem, Jesus, Cristo, a essência. E nós estamos aqui no local onde vai se travar a última batalha, a batalha do Armagedon, onde o nosso rei vai estabelecer o seu reino milenar, o seu reino de poder e de glória. Para quê? Para ter domínio sobre toda a terra. E quem vai reinar?
Quem vai reinar? Nós vamos reinar. Com o quê? Com o corpo glorificado. Por isso nós vamos precisar ter um corpo, para ter o quê? Autoridade na terra, ter domínio na terra. Por isso Paulo escreve e diz, olha, acerca dos que estão mortos, não quero que vocês sejam ignorantes. Tem muitas pessoas que são ignorantes. Deus quer abrir o nosso entendimento. O reino de Deus é um país, e nós somos cidadãos desse país. Não somos religiosos. Deus não precisa de religiosos. Deus precisa de você. Deus precisa de mim. Para quê? Para estabelecer o quê? O reino de Deus na terra, através da cultura do céu. É interessante que nosso país, o Brasil, foi colonizado pelos portugueses. Por isso nós comemos arroz e feijão. Porque os portugueses comem arroz e feijão. Por isso nós falamos a língua portuguesa. Alguém fala inglês aqui? Alguém fala francês? Alguém fala espanhol? Por que você não fala francês? Por que você não fala espanhol? Por que você não fala alemão? Porque nós não fomos colonizados por nenhum desse povo. Nós somos colonizados pelos portugueses. Portugal veio ao Brasil, estabeleceu o Brasil colônia e nos ensinou a cultura de Portugal, a língua de Portugal, a autoridade de Portugal e tudo mais. Por isso, a glória de Portugal, a glória, que também não é uma palavra religiosa, é o peso de uma nação. Glória, glória de Portugal, influencia as nossas vidas até hoje. Por isso falamos em português, por isso comemos arroz e feijão, por isso a cultura desse país trouxe um impacto em nossas vidas. A cultura do céu tem que impactar o nosso estilo de vida. Isso é muito interessante. Agora, quando o rei de Portugal estabeleceu o Brasil colônia, a primeira coisa que o rei de Portugal fez, ele nos ensinou a língua, a cultura e seu estilo de vida. E ele enviou cidadãos ilustres para nos ensinar tudo isso. Da mesma maneira, quando nós aceitamos a Jesus e nós não conhecíamos, não tínhamos entendimento sobre isso, mas quando nós abrimos nosso coração, o nosso coração se tornou território desse rei na terra. E ele estabeleceu nosso coração colônia do céu na terra. E quem ele enviou? O Espírito Santo. Esse cidadão ilustre para nos ensinar a cultura, a graça, nos dando autoridade, poder. Por isso, quando Jesus ressuscitou dos mortos, a primeira coisa que ele falou, olha, os sinais seguirão a todo cidadão do meu país. Todo cidadão do meu país, os sinais seguirão. Quais? Ele faz uma lista. Em meu nome vocês terão autoridade. Então todo cidadão do céu tem autoridade para ter domínio, para expelir os demônios. Todo cidadão do meu país terá proteção. Darei ordem aos meus anjos a teu respeito, praga nenhuma chegará na nossa casa, na nossa família. Proteção, autoridade. Todo cidadão do meu país terá poder. Eles vão colocar as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Todo cidadão do meu país vai falar e orar numa nova língua. Então, quando você está falando em línguas, não é uma experiência religiosa, é um estilo de vida, onde você está falando a linguagem de um país que é mais real do que o ar que nós respiramos. E por que eu estou dizendo tudo isto? Porque aqui vai ser travada a última batalha, a batalha do Armagedon, onde todas as nações vão cercar Israel. E nós vamos daqui a pouco em Jerusalém, vocês vão que nós amamos Israel, nós amamos o povo judeu, mas eles não creem no Messias como nós cremos. Eles não creem no Messias como nós cremos. A salvação foi estendida por gentios. Nós estávamos lá em Cesareia, onde o Espírito Santo foi derramado na casa de um gentio, Cornélio, e começou a etapa do Espírito de Deus agindo nas nações, preparando as nações para levantar o quê? Uma nação diferenciada, uma nação apaixonada pela presença, que traga o projeto de Deus aqui na terra, de fazer da terra a colônia, a extensão desse país chamado céu. Por isso, quando Israel for cercado, eles vão pensar que o Messias, que não é o Messias, eles vão aceitar a besta, falso profeta e o anticristo, a trindade satânica, e vão levantar o templo em Jerusalém. E quando eles verem que vão ser enganados porque porcos serão sacrificados, eles vão clamar. Onde nós vamos estar como igreja? Os mortos em Cristo, ou aqueles que estão vivos, serão arrebatados para nós passarmos as bodas do Cordeiro. Serão 7 anos onde
cada um de nós vai comparecer diante do Rei, não para condenação, mas para receber galardões. Porque tem muitas pessoas que dão sangue para a obra de Deus, tem outros que não. Deus é justo. Por isso que haverá o tribunal de Cristo, onde a igreja vai passar para receber galardões. Mas também haverá o trono branco, porque Deus é justo. Tem pessoas que não matam, não roubam, como Hitler, que matou 6 milhões de judeus. Como Deus é justo, eu creio que haverá graus de tormento. Eu creio que no inferno há graus de tormento. Como eu creio que no céu existe também galardões para aqueles que verdadeiramente se desprendem para fazer realmente que o projeto de Deus se concretize cada vez mais, uma vida desprendida, totalmente desprendida. Então, quando a igreja for arrebatada, nós, se estivermos mortos, seremos arrebatados, seremos ressuscitados e vamos encontrar com o Senhor nos ares. A igreja, o corpo de Cristo que estiver vivo, serão arrebatados. Nós vamos encontrar com o Senhor nos ares. Para quê? Para as bodas do Cordeiro. 7 anos que vocês sabem, 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de guerra aqui na terra, onde o anticristo vai reinar e todo Israel vai pensar que ele mas depois de 3 anos e meio, eles vão perceber, opa, peraí, não é o Messias. Eles vão começar a desconfiar e haverá um tormento sobre a terra. O anticristo vai dominar o mundo todo, vai fazer com que todas as nações venham aqui em Jerusalém, em Israel, vão cercar Jerusalém, e aqui Israel vai clamar ao Messias. E quando eles clamarem ao Messias, nós como igreja, depois dos 7 anos, vamos voltar com o Messias. E aqui será a grande batalha, a batalha do Armagedon, onde o nosso rei vai se manifestar, e na sua coxa direita, escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Uau! Maravilha! E o que vai acontecer? Deus vai estabelecer seu reino milenar. E nós vamos reinar com Cristo. Aonde? Na terra. Não é no céu. É na terra. Nós vamos reinar com Deus aonde? Na terra. Com autoridade, com graça, com poder, com ousadia. Porque Deus nos criou para termos domínio. Domínio. Por isso teremos um corpo glorificado. Então, nós estamos num local aqui, queridos, que você está humanamente falando, mas um dia nós estaremos novamente, tá? Se a igreja for arrebatada daqui uns dias, nós voltaremos aqui 7 anos com o nosso corpo glorificado. Semelhante ao Rei. Para termos domínio, autoridade, graça, para implantarmos o reino de Deus na terra com ousadia. Amém? Pai, nós queremos te louvar e te agradecer de todo o nosso coração. Cremos no Messias, amamos o Messias. O Senhor nos deu o privilégio de conhecermos, de termos uma experiência que transformou a nossa história. E um dia, oh Pai, nós estaremos aqui com o corpo glorificado para estabelecer o teu reino de poder e de glória. Vamos dominar com vara de ferro, Senhor. Que o teu nome seja glorificado. Ora vem, Senhor Jesus. Usa o teu corpo, usa a tua igreja como instrumento aqui na terra para que o teu reino venha. Ora vem, Senhor Jesus. Venha o teu reino com poder. Venha o teu reino com glória. Venha o teu reino com ousadia. Venha o teu reino que a cultura do céu, a autoridade do céu se manifesta na terra. Em nome de Jesus. Amém.